Olá, eu sou Marcela Esteves, sou psicóloga, sou especialista em gênero e sexualidade, sou conselheira do Grupo Arco-Íris Cidadania LGBT, faço parte também da Articulação Brasileira de Lésbicas e do Fórum Estadual de Mulheres Negras aqui do Rio de Janeiro. Eu já quero começar agradecendo o convite da Karina Gama para poder participar com vocês. E gostaria, inicialmente, de falar um pouco do que é o nosso mês de agosto, né? O mês do orgulho e o mês da visibilidade lésbica. E eu quero começar já com o levante do Ferros Bar, que era um bar ali localizado, né, em São Paulo, e era um ponto de encontro de lésbicas da década de 60 e 90. Anteriormente, esse bar ele já era frequentado, né, por militantes comunistas, logo após o golpe. E ele passa a ser um importante local para os encontros da população LGBT. O Grupo GALF, Grupo de Ação Lésbica Feminista, ele começou a produzir um panfleto chamado Xana com Xana e vender nesse bar que já era frequentado por mulheres. Mas o que acontece? A venda foi proibida pelo dono do bar. E aí, resistindo a essas expulsões, a essas violentas ocupações que elas não podiam ficar, elas resolveram dar um basta a essa discriminação. E 19 de agosto de 83, juntamente com outros grupos, figuras políticas, outras feministas, elas fazem uma manifestação de repressão pelos direitos das mulheres lésbicas. E aí o levante, ele resulta em pedido de desculpa, liberação da venda dos panfletos. E o levante do Ferros Bar, ele e foi um marco histórico, a primeira manifestação brasileira lésbica, e com isso foi incentivando outros grupos e outras organizações feministas a reafirmar a existência, a dignidade. E foi considerado ali o Dia do Orgulho Lésbico. A gente tem um outro dia, que é o 29 de agosto de 96, quando acontece o quê? O primeiro Seminário Nacional de Lésbicas, né? Um seminário organizado por lésbicas negras e pela primeira vez em todo o país reúne num espaço exclusivo para discutir as pautas das lésbicas. E foi estabelecido nesse seminário, o 29 de agosto, como sendo o dia da visibilidade lésbica, o marco da visibilidade lésbica. Nós temos o mês de agosto especificamente para falar de lésbicas, porém as opressões que as lésbicas continuam sofrendo, como machismo, sexismo, a própria lesbofobia, né, onde seus corpos não são considerados como corpos de pessoas que devem ter os direitos. Né? A mulher que ousa amar outra mulher e se relacionar afetivamente, sexualmente, ela é vista como errada, como não humana, ela não é digna de ter seus direitos garantidos e mesmo de existir. E quando a gente fala, né, exclusivamente também das mulheres negras e lésbicas, o peso da existência ele pode ser ainda maior devido ao racismo. Então, a lesbofobia ela vai ser todo tipo de violência, de opressão, de repressão que é dirigido às mulheres lésbicas e que é diferente da homofobia, porque as violências contra as lésbicas elas passam tanto pela sexualidade quanto pelo gênero. E em casos, né, tem casos de estupro, de assédio, quando a gente também vai falar desses atos que ousam dizer que vão corrigir a sexualidade, né? A gente tem a questão de quando elas assumem na família, há um afastamento, há um processo da fetichização dos corpos das mulheres lésbicas, são expostas às violências físicas, verbais, violências psicológicas, e tudo isso vai ser um fruto o quê? De uma misoginia pautada no preconceito da sexualidade. Então, essas particularidades ficam muito visíveis quando se fala desse sofrimento que a lesbofobia vai causar nessas mulheres. E as violências extremas, como o estupro corretivo, que vão ser o quê? Formas de jogar esse preconceito e aniquilar a vida dessas mulheres.
Então, a lesbofobia, ela é estrutural, ela faz parte da formação social do Estado, e essas mulheres não são consideradas dentro desse processo heteronormativo, cis, branco, né? Que está pautado aí nessa classe onde essas mulheres acabam não existindo. Então a gente tem o lesbocídio, um dossiê que foi em 2017 que pautou essas violências contra as mulheres, né? Essas lésbicas, elas representavam 32% de suicídios da comunidade LGBT já em 2017. E a gente tem, paralelo a isso, um processo de invisibilidade ainda que vai se manifestar nas muitas formas que essas mulheres têm dos seus outros direitos básicos em relação à saúde, por exemplo, né? São poucos profissionais do mercado que conseguem ter propriedade ao tratar das questões específicas para as lésbicas. Muitas delas, elas não têm acesso a uma assistência ginecológica por não ser considerada a sua prática sexual, por não conhecimento dos profissionais. Há um processo muitas vezes do assédio, e muitas vezes essas mulheres elas acabam não tendo o direito de estar nos ambientes escolares, nos bares, porque tem medo, né? O não direito ao lazer, o não direito à cidade, porque elas não têm liberdade de transitar livremente, elas são agredidas. Então, entender que as lésbicas são diferentes entre elas, né? Que não é um argumento que a gente deve usar para inferiorizar as mulheres. Respeito ao direito, respeito à existência. E cada vez mais a gente precisa falar desse processo e dessa tentativa de aniquilamento da vida das lésbicas. Mesmo nesse mês de agosto, que é dedicado exclusivamente ao mês da visibilidade lésbica, ao mês do orgulho, ao mês da visibilidade. Mas não podemos falar somente em agosto de direitos e de cidadania das lésbicas. Precisamos falar durante todo o ano. Essa pauta, a pauta da orientação sexual, a pauta do direito à liberdade ao corpo que essa mulher precisa ter. E quando se fala desses processos de aniquilamento, dessa lesbofobia que mata, dessa lesbofobia que usa do corpo da mulher, muitas vezes vilipendiado em suas próprias famílias por conta dos estupros corretivos, nós precisamos dar um basta nisso. Então, quando a gente fala de lesbofobia, a gente está falando desse aglomerado de violências que essas mulheres sofrem. Precisamos resistir, existir e, sobretudo, precisamos garantir a vida das lésbicas. Precisamos garantir a vida das lésbicas que não performam feminilidades. Precisamos garantir a vida das lésbicas, das lésbicas negras. Precisamos garantir a vida das lésbicas na sua existência como um todo. Direitos, nem menos, nem mais. Direitos iguais. Obrigada.